se agora vocês estão vendo esse vídeo de noite, de tarde, mas bem-vindos. Se vocês forem novos por aqui, meu nome é Natália, eu sou historiadora, sou formada na licenciatura, estou cursando agora bacharelado, comecei uma bolsa de iniciação científica, estou fazendo trabalho final de História da Arte, só atualizando assim o que está acontecendo na minha vida agora. Eu trabalho 40 horas semanais, normal, sim, home office, só de vez em quando eu vou presencial no escritório. Trabalho com cidadanias italianas, europeias, enfim. Trabalho no setor de pesquisa da empresa. E alguns updates, né, em relação aos últimos vídeos que vocês viram que eu tava lendo Metamorfoses, né, eu comecei, li um pouquinho da introdução, aí o que aconteceu? Vocês vão lembrar que, não sei se foi no vídeo passado ou 2 vídeos atrás que eu comentei assim, dei a dica de sempre pedir ajuda para professores, para monitores de disciplinas. Isso vale tanto para a escola quanto para a faculdade, tá? Não sintam vergonha de pedir ajuda, porque é isso que te salva e às vezes tu tá sofrendo e é só tu tirar uma dúvida com o professor, com a professora, com o monitor, enfim, seja quem for, um veterano, algum amigo, algum colega. Porque foi justamente isso que eu fiz. Eu cheguei na aula da semana passada e perguntei para a professora se eu podia usar o que eu tinha escolhido usar para o trabalho de História da Arte, a imagem que eu tinha escolhido, a pintura, só que eu não tinha a data certa dela, porque aquelas pinturas que não se sabe exatamente quando que ela foi feita, né? E aí tinha outro problema também, comentei com ela quais eram as questões que eu tinha, e ela me esclareceu tudo. Aí o que aconteceu? Mudei de tema, eu tinha contado no último vídeo que eu ia fazer sobre Apolo e Daphne, uma versão do Renascimento e outra do Barroco, e agora eu mudei de novo. E contando pra vocês qual é Vênus e o Cupido, agora, o tema que eu escolhi. E vamos lá, né? Agora eu vou ver se vai dar certo. Até agora eu não tive empecilhos com esse tema. Eu tinha escolhido primeiro uma imagem e daí eu fiquei... Essa não é exatamente o mesmo tema que a outra, porque eram os mesmos personagens, mas não era o mesmo tema. Mas enfim, era só pra lembrar essa questão de como é importante a gente tirar dúvidas e falar com os professores, porque sempre vale a pena, né? Que mais? Essa semana treinei segunda e terça, comecei a consultoria online com a minha treinadora maravilhosa, que é a Amanda. Eu sempre marco lá no Instagram, tá no meu destaque treino. Tô alongando todos os dias, desde que ela me passou os alongamentos, porque eu tenho encurtamento aqui na panturrilha, na posterior de coxa, eu tenho problema no pé também. E é bom, né, alongar, mas nem sempre eu tava conseguindo fazer isso sozinha, daí com a orientação da Amanda eu tô fazendo os alongamentos. E acho que era isso que eu tinha pra atualizar. Tô agora de férias do italiano, tô fazendo francês com a Piaf, que eu também comentei no outro vídeo. E o semestre tá chegando ao fim, né? O semestre da URGS acaba dia 24 e eu quero organizar meus estudos, minhas pesquisas. Ontem de noite eu li um canto do Purgatório, da Divina Comédia, do Dante, e também terminei o primeiro capítulo do livro A Morte nos Olhos, a Figura do Outro na Grécia Antiga. Então esses são os updates iniciais desse vídeo. Eu tô lendo aqui Os Irmãos Karamazov, né? E aí tem essa referência que o Dmitri tá falando com a Alyosha, e daí ele cita o início de um poema, eu acho, do Schiller. E olha só, aqui tem uma referência a Proserpina raptada, mãe Ceres desce à procura. No caso, Proserpina é a Perséfone, né, dos gregos, e Ceres é a Deméter, né, que é a deusa da agricultura, enfim. E aí teve, né, a história do Hades, que raptou Perséfone, ou Proserpina, né, e aí enquanto a mãe, Deméter ou Ceres, não encontrava a filha, e os outros, né, não ajudavam ela a encontrar a filha, ela fez com que parasse, né, de ter... Tipo, no caso, ela era deusa também da fertilidade, né? Então, os campos não estavam dando frutos, não estavam dando comida. E aí, fala isso aqui, né? Frutos do campo e doces uvas não embelezam os jantares. Só restos de corpos fumaçam sobre sangrentos altares. E onde quer que o triste olhar de Ceres por ali fite, profundamente humilhado, sempre o homem ele divisa. Enfim, mas eu achei muito legal. Maravilhoso, né? E olhem, eu gostei muito dessa frase aqui também. Que eu tô marcando em azul as frases que eu tô gostando. Agora estou despencando, e não é um sonho, e não tenho medo, e tu não tenhas medo. Quer dizer, tenho medo, mas pra mim é doce. Quer dizer, não é doce, mas é um êxtase. Muito Eros Doce Amargo isso aqui também. Mas
no sentido de que, enfim, pra gente... Enfim, não vou mais falar que já passou da minha hora de dormir. Amanhã eu tenho que acordar às 5 pra treinar. Mas eu vou ler só esse capítulo aqui. E agora eu vou postar a minha resposta pra essa pergunta. Como eu também sempre tive essa dificuldade, eu vou falar algumas coisas que me ajudam quando eu tô pensando muito nisso. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que priorizar, não sei no que focar. A primeira coisa é que quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê o que a gente quer priorizar, obviamente. Então, assim, de qualquer maneira, tu tá caminhando, né, na vida, né, tu tá vivendo, e tu vai percebendo as coisas que tu faz com facilidade, ou que tu gosta muito de fazer, que tu sente muita satisfação fazendo. Tu vai ver que tem coisas que tu acha que tu gosta muito, que tu tem interesse, mas quando tu vai lá não era o que tu esperava. Por exemplo, eu sempre quis fazer cerâmica, nunca fiz. Aí tu vai lá e finalmente consegue fazer aula, arranja tempo pra fazer isso, testa, né, isso na tua vida, e tu vê que na verdade tu nem gosta muito do processo de fazer, tu só achava que tu gostava. Enfim, então primeiro é lembrar disso, que as coisas a gente precisa testar e fazer, e às vezes, muitas vezes, a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente quer fazer da maneira mais perfeita ou colocando tudo na nossa rotina todos os dias. Por exemplo, na minha vida, prioridades. Eu tenho que colocar como prioridade demandas que são obrigatórias, que são de trabalho, que são da faculdade, que são projetos com os quais eu me comprometo, né? Então, se eu fecho uma parceria ou se eu faço contrato com alguém, obviamente essas coisas têm que ser prioridades, porque, infelizmente, né, a gente precisa trabalhar, obviamente, para viver, para ter um salário, se sustentar, enfim. Mas sobre interesses diversos, assim, tipo, nossa, mas eu amo escrever, eu amo ler, eu amo dançar, eu amo pintar, eu tenho interesse em tudo isso. Eu acho assim, ó, essa ansiedade em relação a não saber no que focar me lembra muito aquela analogia da figueira que tem na Redoma de Vidro da Sylvia Plath. Eu ainda não li esse livro, tá? Mas eu já vi muitas vezes as pessoas trazendo essa analogia e eu li já o trecho em si que ela fala sobre isso, mas basicamente, pra quem não conhece, ela tá falando que ela vê, né, a vida dela como se fosse, como se ela estivesse em frente a uma figueira. E cada um dos frutos, né, cada um dos figos é uma vida que ela poderia ter. Tipo, numa vida ela tem um marido, tem filhos e se dedicou à família, na outra vida ela virou uma poetisa famosa, uma artista. Enfim, são todas as vidas que ela não tem como ter todas ao mesmo tempo, obviamente. E ela tá olhando pra tudo isso e ela tá morrendo de fome, mas ela não consegue escolher qual ela quer. E por ela não escolher nenhum e não pegar nenhum, os frutos acabam murchando e caindo no chão. E ela morrendo de fome sem ter escolhido nenhum. Então, eu já vi acho que foi um áudio do TikTok, que eu não sei se faz parte do livro ou se foi algo que a pessoa que fez o áudio sugeriu, mas às vezes o que tu precisa é parar de olhar pra essa figueira, dar um passo pra trás e tomar um cafezinho, comer um docinho. Às vezes é isso que a gente precisa, olhar pro presente, sabe? Tipo, olha pra ti agora. Quais são as tuas necessidades de agora? No que tu quer focar agora? Hoje, com teu tempo livre, o que tu quer fazer, sabe? E, por exemplo, eu quero focar na minha saúde, eu quero focar nos meus estudos, eu quero focar em aprender um instrumento musical. O que tu consegue colocar na tua rotina, sabe? O que funciona na tua rotina? Porque às vezes não é porque tu não tá fazendo isso tudo de uma vez que tu não vai fazer nunca na vida, sabe? Eu tenho uma amiga que a mãe dela, acho que foi no aniversário de 50 anos, eu lembro que era uma data, assim, redonda. No aniversário de 50 anos dela, ela se apresentou dançando, acho que era tango ou valsa, que era algo que ela sempre quis aprender ao longo da vida e que ela até aquela idade nunca tinha aprendido, mas ela fez aulas, aprendeu e se apresentou, né, pros convidados no aniversário dela. E foi muito bonito, assim, e eu gosto muito de falar com pessoas que trocaram de área, sei lá, com 40 anos, com 50 anos a pessoa trocou de área e foi fazer outra coisa, completamente diferente. Então, assim, tu não precisa... Eu tô tentando dizer que a gente tem que se apaziguar e pensar que não é porque a gente tá priorizando algumas coisas agora que a gente vai deixar de priorizar as outras que a gente também quer no futuro, sabe? Às vezes não vai dar tempo de fazer tudo. Por exemplo, no meu caso, vocês sabem o quanto eu gosto de leitura, o quanto eu gosto de livros, esse perfil também é muito sobre isso, mas eu, tendo as minhas prioridades, que são as minhas obrigações, e também o meu descanso, a minha saúde, que eu priorizo muito,
porque eu sei que sem saúde eu não faço mais nada. O meu sono é outra coisa que eu priorizo, porque eu sei que se eu não dormir direito, eu não vou trabalhar direito, eu não vou estudar direito. Então, assim, tu tem que ir nas coisas mais elementares, assim, o que tu não vive sem, sabe? Ah, mas eu quero aprender a desenhar, eu quero aprender isso, aquilo. O que tu consegue fazer, sabe? Às vezes é isso, às vezes tem projetos que a gente vai botar mais pra frente e tá tudo bem também. Eu fiquei a faculdade inteira pesquisando áreas, quando eu tava na licenciatura, eu tava em áreas que eu não necessariamente gostava, mas eu tava numa bolsa de iniciação científica na época, que foi o que eu consegui lá no momento. Eu fazia um estágio, quando eu tava na licenciatura, em arqueologia, que também não era o que eu queria, não era o meu grande interesse, mas era o que tinha no momento. Eram as coisas que funcionavam na minha rotina naquele momento. Depois de 5 anos na graduação, eu fui fazer as coisas que eu gostava. Eu cheguei nas áreas que eu gostava, entendeu? Então, e sobre os interesses, assim, eu também, nossa, eu queria muito escrever, eu queria dedicar mais tempo pra escrita, pra, enfim, desenvolver mesmo essa habilidade, porque eu não tenho, pra mim, eu não sei escrever bem, eu sei que não é sobre escrever bem, mas enfim, tô dando só um exemplo. Teclado. Tentei fazer uma época, não deu certo, sabe? Tipo, eu tentei pelo menos. O que eu quero dizer é que, assim, ó, a gente acaba tendo, eu acho, que escolher os caminhos e nem sempre a gente tá escolhendo um caminho único que vai nos levar exatamente para aquilo. Não sei se tá dando para me entender. Mas eu acho que de qualquer maneira a gente tá caminhando. E a gente não pode se paralisar e deixar de fazer tudo por não estar conseguindo fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Não sei se deu pra entender o que eu tô querendo dizer. E sobre também, a gente não precisa fazer tudo da melhor forma possível, da melhor maneira possível, porque às vezes isso não existe, às vezes a gente tá cansado. Eu quero, por exemplo, priorizar a leitura no meu dia a dia, no meu ano, e nem sempre eu consigo ler. Às vezes eu fico 2 semanas e eu li, tipo, 2 páginas. Mas o importante é que eu li 2 páginas, entende? Então, por exemplo, tem uma influencer aqui que eu sigo que eu adoro, que é a Letícia Fonseca, e ela fala todos os dias: ler uma página por dia é melhor do que tu ler 50 páginas uma vez e nunca mais abrir o livro, sabe? E eu acho que isso vale para todos os nossos interesses. Por exemplo, eu também gosto de colagem, eu queria ter passado mais tempo da minha vida desenhando, desenvolvendo habilidades, porque eu gosto muito de design, de colagem, mas isso não cabe às vezes na minha rotina. E não quer dizer que eu não faço isso nunca, de vez em quando eu faço. Então, assim, às vezes a prioridade é o básico, e é o que a gente consegue fazer no dia a dia. E aí, a outra coisa que eu ia dizer, que é muito importante e que sempre me ajuda a colocar coisas que eu gosto, os meus interesses em ação, é ter espaço para a criatividade vir. E o que eu quero dizer com isso? Eu sinto que eu só tenho energia e criatividade, assim, com muitas coisas vindo, muitas ideias e insights, né? Quando eu tô sozinha comigo, ou seja, se eu não tô o dia inteiro no celular só vendo vídeo, se eu não tô atolada de trabalho da faculdade, com 1000 compromissos pra ver todos os meus amigos. Tipo, eu preciso ter alguns momentos de ócio, entre aspas, eu sei que isso é quase impossível, mas são nesses momentos em que eu tô comigo que eu entendo e que aflora algumas coisas, alguns interesses, e que eu percebo o que realmente eu gosto e o que eu realmente quero priorizar. E quando eu escrevo, tipo, só tirando coisa da cabeça mesmo, eu escrevo e nesses caminhos da escrita, às vezes eu encontro assim, nossa, mas o que eu realmente gosto aqui é a satisfação que eu sinto quando tal coisa acontece, sabe? Ou, o que eu realmente gosto é, por exemplo, não sei qual hobby eu quero escolher. Qual te faz sentir melhor, sabe? Às vezes é sobre tu te entender e tu saber o que te faz mais bem e o que é mais elementar pra ti na tua rotina, ou no teu dia a dia, na tua vida, e o que tu consegue fazer, sabe? Então, esses stories, não sei se eu vou postar isso em story, porque já deu 9 minutos, mas enfim, é isso. Mas eu fiquei pensando muito nisso, né, nessa pergunta aí que eu tava respondendo, né, nessa última parte do vídeo. E outra coisa que eu ia dizer, como se eu não tivesse falado horrores já, é que depende muito, né, de cada pessoa. Então, eu precisaria ver como é que é a rotina, né, tipo, a tua rotina, porque às vezes tu consegue encaixar os teus interesses todos e é questão de organização, às vezes. Tipo, se tu tem aqueles calendários mensais ou semanais, vou pegar aqui um que eu tenho que eu uso,
tu pode colocar como meta, se tu tiver esse tempo, né? Às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente não pode priorizar, mas às vezes dá. Tipo assim, tá vendo que tem todos os dias da semana aqui? Vai colocar, segunda-feira tu vai ler, terça-feira tu vai aprender a andar de skate, quarta-feira tu vai estudar inglês, no outro dia tu vai estudar francês, no outro dia tu vai fazer aula de piano. E fazer aula, eu não tô dizendo pagar, né? Eu tô dizendo, claro que se tu puder pagar, vai facilitar muito, mas tu pode ver vídeo no YouTube, tu pode ver tutoriais, tu pode se aproximar desses temas de interesse através de leituras ou depoimentos, vídeos de pessoas que fazem essas coisas. Então, às vezes, é questão de tu organizar mesmo, colocar na tua rotina como obrigação. Porque é aquilo que eu tava dizendo, né? Tu não tem como fazer absolutamente tudo, geralmente, mas organizando direitinho, tu consegue colocar um pouquinho dessas coisas no teu dia a dia, ou pelo menos, tu ter pra ti que pelo menos uma vez por mês tu vai fazer esse teu hobby, entendeu? Ou tipo, eu quero pelo menos 2 vezes no ano que vem inteiro fazer isso daqui, sabe? Tipo, e se tu puder, vai colocando mais na tua rotina, sabe? Porque às vezes tu consegue trocar umas 2 horas de TikTok no fim do dia por leitura, se esse é um dos teus interesses, enfim. Então, às vezes, é tu trocar coisas que tu tá fazendo que estão comendo teu tempo, tipo ficar rolando vídeo do TikTok, do Instagram. Às vezes tu percebe, nossa, eu tô passando 3 horas do dia no YouTube ou no Netflix, vendo série, enfim, e eu podia estar me dedicando a algum interesse meu, sabe? Então, às vezes, tu tem que parar, olhar pra tua rotina, olhar pra tua vida e ver pra onde é que tá indo essas horas dos teus dias, sabe? Enfim, espero que tenha ajudado alguma coisa. Hoje é quarta-feira, já tomei café da manhã e agora me vesti pro treino, que eu sempre treino às 6. Claramente, treino feito, toda suada e levemente vermelha, mas é isso aí. Agora tomar banho e começar a trabalhar. Queria mostrar pra vocês aqui os últimos livros que chegaram aqui em casa. Tem 3 que eu comprei de sebo, que eu já vou dizer qual é o sebo também. E tem esses aqui da editora 34, que vocês já sabem que é das minhas editoras favoritas da vida. Enfim, aqui tem várias coisas interessantes. Já mostrei todas no Instagram, tá no destaque editora 34, mas vou mostrar aqui também mais rapidinho. Do Léo Spitzer, a gente tem 3 poemas sobre o êxtase, e aqui ele trouxe esses 3 poetas com esses poemas sobre êxtase. Tem o John Donne, o San Juan de la Cruz e o Richard Wagner. Então, tem os poemas, né? Inclusive tem na língua original, em inglês, dei a tradução. Então, os poemas aqui. E, no fim, na real, a partir daqui, tudo isso aqui são as reflexões, né? Praticamente um ensaio, se eu não me engano, dele. Analisando esses poemas e falando sobre o êxtase. Eu achei super interessante, é um tema que eu acho bem legal. Aí a gente tem aqui do Tolstói, Contos de Sebastopol, eu não sei se é assim a pronúncia. E esse daqui é uma das poucas obras do Tolstói. Primeiro que eu nunca li nada do Tolstói que não fosse ficção, e essa obra tem um quê de autobiográfica, porque são contos sobre um cerco à cidade de Sebastopol no contexto da Guerra da Crimeia. E o Tolstói viveu isso, de verdade. Ele tava lá, ele fez várias coisas, enfim. Eu li e falei bem mais no destaque do Instagram, mas agora não tenho tempo pra falar muito. Então fiquem com esse resuminho. Tô louca pra ler isso aqui. Quero muito conhecer esse lado do Tolstói que eu ainda não conheço. Temos aqui Figura, do Auerbach. Eu não vou saber pronunciar direito o nome dele. Muita gente me falou muito bem desse livro especificamente. Ele é grandinho, mas é sobre um tema que muito me interessa. Pra quem não conhece esse autor, ele é um grande crítico literário do século XX, e ele vai falar sobre, eu vou ler pra vocês essa parte, que ele vai percorrer ao longo de um milênio a formação do modo de interpretação figural, que confere sentido às relações entre o Velho e o Novo Testamento, alcançando inclusive a Antiguidade Greco-Romana, fundamento da cultura cristã ocidental. Enfim, ele vai falar também da comédia do Dante, e várias questões que parecem muito interessantes. E olhem que lindo, não é aquela página branca, é a página mais escurinha, que é uma delícia de ler. Aí nós temos 3 poetas moderníssimas, que são essas 3 aqui, a Mina Loy, a Hope Mirrlees e Nancy Cunard. Não sei como é que fala os nomes delas, mas elas, a gente tem aqui também
os poemas, né, no original, em inglês. Foi respeitada a métrica direitinho, as quebras, exatamente do jeito que é originalmente, né? E depois tem essas interpretações aqui. Ah, tem até foto, gente. Olha só. A autora, a fotinho. E aí vai falar um pouco da vida, da poesia dela. E vai trazer esses poemas. Eu achei muito legal. Eu amo coletâneas assim, porque tu acaba conhecendo mais autores e autoras que talvez tu não fosse pegar um livro só delas, né? Por não conhecê-las, né? Primeiramente. Então eu achei muito interessante. E por fim eu comprei do Sebo Saramaguinho esses 3 livros. Primeiro, Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Esse aqui é o livro que inspirou A Maldição da Residência Hill, aquela série. Eu gosto muito dessa série, eu achei muito boa. Eu não vi a outra, que é da Mansão Bly, eu acho. Não assisti a outra, mas a da Residência Hill eu assisti, gostei. E muita gente fala muito bem desse livro, então fiquei bem interessada. Comprei também A Oresteia, que são esse conjunto de 3 tragédias do Ésquilo. Tem Agamenon, As Coéforas e Eumênides. Eu já li só o Agamenon e não me lembro se eu cheguei a ler Coéforas, mas eu tive isso numa disciplina na faculdade e, enfim, muito legal. Essa edição aqui tem a tradução do Mário da Gama Cury e também tem a apresentação dele. E por fim tem esse livro aqui, que é de um autor que eu tô lendo no momento agora, que é o Vernant. Esse livro aqui é o Mito e Tragédia na Grécia Antiga, que é tanto do Vernant quanto do Pierre Vidal-Naquet, que são 2 autores clássicos, assim, dos estudos sobre a antiguidade, sobre a Grécia Antiga, sobre tragédias, enfim, e mitos, né? Então eu tô bem interessada e eu adoro essas edições, apesar de serem página branca, eu acho legal, assim, o formato do livro, sabe? Inclusive temos imagens aqui também. E eu gosto de edição molenguinha, assim, eu acho mais confortável de ler, sabe? Muito bom. Tô bem animada com essas leituras. Gente, eu recebi uma mensagem esses dias da Raquel no Instagram me perguntando desse livro. O Thomas Bonfint, não sei como é que fala o nome dele, ele nasceu no século XVIII e morreu no século XIX, então é um livro muito antigo. E essa minha edição, claramente, ó, eu estava na 6ª série, tá bem velhinho o livro, mas tá aqui, né? Página branca, essa coisa horrorosa. Essa edição aqui é de 2006 e eu comprei acho que em 2012. E olha a minha letrinha aqui quando eu tinha 12 anos. E sim, eu só fui até aqui mais ou menos do livro. E eu me irritava com os nomes em latim, né? Os nomes romanos. E eu botava os nomes gregos porque eram os nomes que eu conhecia, né? Que eu gostava. E foi muito legal voltar para esse livro aqui, porque agora eu conheço as referências que com 12 anos eu não conhecia, né? Paraíso Perdido, do Milton. Aqui uma referência a Shakespeare, que né, eu não tinha lido ainda com 12 anos, mas hoje em dia eu já li. De novo aqui, Paraíso Perdido. Então tem muitas referências que, obviamente, eu não entendia. Então por isso que é legal a gente voltar nos livros, né? De novo, eu acho que esse livro aqui deve ter várias coisas datadas, né? O cara, pô, morreu já faz 200 anos. Mas igual, eu acho que tem algumas coisas interessantes. Inclusive tem pinturas que eu estudei agora na disciplina de História da Arte. Ó. Enfim, e eu só queria deixar vocês com essa frase aqui do início, que eu achei linda, porque é sobre isso aqui, né? As religiões da Grécia e da Roma antigas desapareceram. As chamadas divindades do Olimpo não têm mais um só homem que as cultue entre os vivos. Já não pertencem à teologia, mas à literatura e ao bom gosto. Ainda persistem e persistirão, pois estão demasiadamente vinculadas às mais notáveis produções da poesia e das belas artes, antigas e modernas, para caírem no esquecimento. É isso, sabe? E aqui eu tô me sentindo muito voltando pra minha fase que eu queria entender tudo, por causa de Percy Jackson, mas hoje em dia tem outras obras da literatura que me atraem enfim, da pintura, do campo das artes no geral, da escultura, enfim, muito legal. Outra coisa aqui, mostrando ao vivo como é que eu faço um fichamento, ó. Eu tô usando depois eu vou botar a referência certinha, mas eu tô usando digitação por voz, lendo aqui o texto e falando pra ele escrever pra mim, porque eu não quero escrever. Então, ali, por exemplo, aqui, ó. Deusa do amor e da beleza, vírgula, era filha de Júpiter. E aí ele vai escrevendo pra ti, sabe? Vou parar de gravar. Mas facilita muito a vida. E só lembrem de colocar a página, né, do livro que vocês
pegaram isso e de corrigir, porque sempre vai alguns errinhos. Gente, acabei de abrir um pacote maravilhoso que chegou aqui e foi graças ao meu professor, que inclusive agora é meu orientador na bolsa de iniciação científica, né, que eu tô comentando nos últimos vídeos, que é o Leonardo Antunes, e esse aqui é o Hinos Antigos. Tem aqui os hinos homéricos, os hinos de Calímaco, os hinos órficos e de Próclo, não sei se é assim que chama. E os nossos autores aqui, as traduções e notas são do Pedro Barbieri, do próprio Leonardo Antunes, do Rafael Brunhara e do José Baracá Júnior. Todos menos o Pedro eu conheço e tive aula com o Léo e com o Baracá. Não tive aula com o Rafa, mas a gente tem os encontros, né, do grupo de estudos de grego e de leituras, enfim. E essa edição aqui, gente, é capa dura. A capa é linda e eu tenho certeza que o conteúdo tá maravilhoso também. Conhecendo esses autores, eles são professores na URGS, tá? Só o Pedro Barbieri que eu não conhecia e não é professor da URGS. Ai, gente, sério. Que capricho. Eu tô abrindo com vocês aqui. Lindo. Nossa. Tem uma introdução também, um apêndice, bibliografia sobre os tradutores e edição bilíngue, né? Tem em grego e a tradução. Desculpem, eu abri muito pouco. Ai, sério, mas muito, muito legal. É a primeira vez que isso aqui, esses hinos todos estão reunidos em um único volume. E deixa eu ler aqui pra vocês. Então, são 4 coleções de hinos antigos que chegaram até nós, traduzidas por alguns dos mais destacados helenistas do país. A Pedro Barbieri coube o estudo introdutório sobre a tradição ínica antiga e a tradução dos hinos de Calímaco. A coleção de hinos homéricos foi traduzida por Leonardo Antunes, enquanto Rafael Brunhara se debruçou sobre a tradição de hinos órficos, com um apêndice sobre os hinos a Zeus nas teogonias órficas e o hino estoico de Cleantes de Assos. Desculpa se eu tô falando errado os nomes. O volume se encerra com a tradução dos hinos de Próclo, não sei, empreendida por José Baracá Júnior. Vocês estão vendo isso aqui? Que coisa linda. Inclusive, meus hinos homéricos aqui que eu tinha nessa edição aqui da Unesp, eu tava pegando pra ler hoje, pra ler um pouquinho sobre Afrodite. E aí eu vou poder comparar as edições, né? Ver como é que tá a tradução aqui e aqui se tiver os mesmos hinos, né? Enfim. Ai, tem até fitilho, gente. Olha aqui. Ai, não, sério. Peraí, deixa eu mostrar. Eu amo livro que tem isso. Livro de capa dura, pra mim, todos deveriam ter. Sério, que capricho da editora. Muito obrigada pro Léo e pro pessoal da editora, que eu não sei se a pronúncia é Madamo, me ensinem, mas adorei. Muito obrigada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui bem rapidinho os 2 livros que chegaram da Companhia das Letras aqui que eu pedi dos lançamentos desse mês. E o primeiro é 3 Vidas, da Gertrude Stein, que eu ainda não li nada dessa autora. Olha essa capa que linda! E eu não conheço ainda essa história, depois eu conto melhor pra vocês, que agora eu tô com muita pressa, eu preciso sair. Mas eu queria mostrar, eu também escolhi Morte em Pleno Verão, do Mishima. E esse é o mesmo autor de Confissões de uma Máscara, acho que é assim o nome.
Ele é super renomado e esse aqui é um livro de contos. Então eu pensei, quem sabe é uma boa oportunidade de conhecer o autor, né? Porque eu curto contos e porque eu acho que é mais rápido de ler, né? Enfim. Então, esses foram os últimos recebidos da companhia.